A Necro Sword nos quadrinhos da Marvel foi uma espada, uma arma criada no início dos tempos pelo deus do simbionte Nu. O Nu era o ser que vivia no 7º cosmos da Marvel, quando tudo ainda era em forma de vazio, na verdade sem forma e sem vida. Foi então que aquela escuridão, que ele considerava um reino próprio, foi invadida pelos Celestiais, que apenas também cumpriam seu dever de ir em novos cosmos e novos universos e levar a vida para esses universos, né? Criar planetas, criar seres vivos ali e tudo mais. É óbvio que o Nu, que era o deus do vazio, ele não ficou muito satisfeito com o seu reino sendo invadido, e muito menos com a chegada da vida e da luz no reino do vazio e da escuridão. Ele então atacou os Celestiais e com apenas um golpe conseguiu arrancar a cabeça de uma das entidades mais poderosas da Marvel. Outros Celestiais, ao verem isso, então atacaram e baniram o Nu para o vazio da existência, junto da cabeça desse Celestial que o Nu tinha cortado. O Nu então utilizou essa cabeça, cara, como uma forma para criar a Necro Sword. Então essa espada foi se fortalecendo a partir de mais mortes de deuses, entidades cósmicas e dos próprios Celestiais que o Nu iria destruindo. Assim então o Nu, né, ele lutou contra os Celestiais e contra toda a criação da vida. Ele acabou sendo derrotado pelo antigo hospedeiro da força Enigma, e a Necro Sword ficou sob as mãos do Gorr, o carniceiro dos deuses, que fez uma verdadeira carnificina contra diversos panteões dos deuses. Eu tenho um vídeo aqui no canal, uma história completa, cara, de toda a saga do Gorr nos quadrinhos ali, que explica o que o Gorr fez. Nesse vídeo você entende também por que muitos fãs ficaram chateados com a adaptação do Gorr lá no filme Thor: Amor e Trovão, cara. Aquele certamente não é o Gorr. Se você quiser entender isso, vou deixar o link no card aqui em cima para você entender realmente a essência, a história do personagem Gorr nos quadrinhos e por que ele é muito temido pelos deuses. Mas seguindo aqui então nosso vídeo, o Gorr depois foi derrotado com esforço mútuo de 3 versões do Thor: o Jovem Thor, o Thor clássico, né, e o Rei Thor. A partir daí então a Necro Sword foi jogada em um buraco negro e só voltou a aparecer milhões de anos no futuro, em que passou ele pelas mãos do Galactus, pelas mãos do Ego, o planeta vivo, pelas mãos do Loki e depois retornou ao Gorr quando ele foi revivido. Mas na linha do tempo atual, nem o Nu nem a Necro Sword existem, e o vilão Carnificina está criando então uma nova espada. Isso porque o Carnificina, né, teve um contato ali e se aliou ao Nu na saga dos quadrinhos King in Black, Rei de Preto, a saga que o Nu domina tudo, luta contra os Vingadores, causa um monte de problemas. E então o Carnificina, ele descobriu o real potencial dessa espada e do deus dos simbiontes. É claro então que recriar uma espada de tamanho poder não seria uma tarefa fácil, afinal o Carnificina não é um deus como o Nu, deus dos simbiontes, e por isso então o Carnificina foi atrás da ajuda do maior forjador de armas existentes nos quadrinhos. Na recente revista aí que tá lançando, cara, o Carnificina chegou em Nidavellir, a terra natal dos anões de Asgard, que vocês devem se lembrar bem de ter visto lá em Vingadores Guerra Infinita. Os deuses asgardianos da Marvel são conhecidos pelo universo afora aí como os deuses mais durões, overpower de todos os panteões existentes, e muito disso é por conta das armas forjadas em Nidavellir, que deixa os deuses do panteão nórdico muito mais poderosos. Objetos como a própria lança do Odin, o Mjolnir, né, o martelo do Thor, ou o Stormbreak foram forjados em Nidavellir, então não tem lugar melhor para o Carnificina conseguir a sua nova arma. O Carnificina, ele não foi atrás de qualquer anão, ele foi atrás do Drawing, cara, o irmão do líder dos anões, Eitri. Líder esse que forjou o próprio Mjolnir pro Odin e também apareceu lá em Vingadores Guerra Infinita. Isso depois do Carnificina fazer um massacre aos anões ali que ficaram, né, no seu caminho. O Carnificina depois pediu ao Thorin para criar para ele uma arma, mas o Thorin não estava disposto, mas então ele aceitou com um plano de trair o Carnificina na primeira oportunidade que ele tiver. Ele fez isso para evitar a morte de mais anões, né? Isso porque o Thorin também acredita que a forja deve ser destruída e as armas das mãos dos deuses só causaram tragédias e destruição. Após algum tempo então o plano do Thorin entra em ação e ao invés de criar a Necro Sword, ele cria um selamento para o Carnificina. O seu plano era deixar o Carnificina preso enquanto utilizava das suas criações para deixar o reino de Nidavellir para trás. Infelizmente o plano fracassou quando um dos antigos hospedeiros do Carnificina interrompeu o selamento do vilão e o libertou. O Carnificina então furioso absorveu os corpos ali de diversos anões presentes naquele chão ali onde ficava a forja e pegou dos seus corpos resíduos do metal Uru, o mesmo metal utilizado para forjar o Mjolnir. E por esses anões manipularem esse metal para forjarem as suas armas, é claro que eles teriam restos desses metal ali nos seus corpos. Fora que em algumas edições antes, o
Carnificina inclusive atacou o Malekith, o líder dos Elfos Negros, que já empunhou também a Necrosword original. Então é dito que como o Carnificina já utilizou a arma, o seu corpo agora tinha um códex necessário para poder recriá-la perfeitamente, utilizando então do metal Uru junto da energia que o Drorin estava utilizando para prendê-lo, né, no selamento. Ele cria a sua nova arma e consegue com isso também uma forma agora mais poderosa do que nunca, cara. O Carnificina tá tunado. Ele fez questão de mudar a cor da Necrosword para o mesmo tom de vermelho que é a pele dele, né, e a batizou de All Blood, traduzindo seria algo como tudo sangue, puro sangue. Mas esse quadrinho, cara, tá sendo lançado ainda, é bem recente, né, deve lançar mais edições, e quando chegar aqui no Brasil traduzido, o nome também deve ser adaptado. Eu acho que vai ser algo como puro sangue mesmo. E a primeira ação que esse novo Carnificina teve foi matar o anão Drorin por ter selado ele. Ele também tomou para si o antigo hospedeiro que o havia libertado, algo que com certeza o deixou ainda mais poderoso, já que até então, né, ele estava atuando meio que sozinho, sem hospedeiros, e os simbiontes ficam mais poderosos com hospedeiros. Acontece que esse não era o único potencial hospedeiro ali presente, isso porque o simbionte do Carnificina estava andando, né, com um personagem chamado de Kenneth, que poderia ser escolhido para ser um dos hospedeiros, só que nos foi mostrado que o Kenneth acabou fugindo ao ver essa nova transformação do Carnificina. O Kenneth utilizou um artefato que o anão Drorin iria utilizar para fugir, então o Kenneth foi teletransportado para Nova York, né, e ficou cara a cara com ninguém menos do que, cara, o único capaz de deter agora o Carnificina, Cletus Kasady. E pra quem não se lembra, Cletus Kasady foi o primeiro hospedeiro do Carnificina e chegou até mesmo a aparecer no segundo filme do Venom. A última grande aparição do Cletus Kasady foi durante a saga, né, King in Black, né, que eu inclusive já mencionei pra vocês. O Cletus Kasady, né, junto com o Carnificina, como um bom vilão, ficou ali ao lado do Nu, né, o deus dos simbiontes, mas depois acabou sendo morto pelo Ed Brock, unido ao Venom. Graças à mente compartilhada dos simbiontes, a sua consciência, a consciência do Cletus Kasady, sobreviveu, e ele então conseguiu ir retornando ao mundo dos vivos por meio dos simbiontes. Isso porque o Nu havia dado uma parte dos seus poderes, né, o que lhe concedia a capacidade de se reviver. Mas como agora o Ed Brock é o novo líder e deus dos simbiontes, ele expulsou o Cletus Kasady do seu novo reino, forçando assim o Cletus a tentar de maneira incessante atacar outros simbiontes e personagens para tomar o posto que agora é do Ed Brock. Isso então fez o Cletus Kasady entrar em contato com alguns simbiontes esquecidos aqui na Terra até então, até mesmo lutar contra o Anti-Venom ligado ao Flash Thompson, cara, ele fez. Depois, os seus planos também foram frustrados pelo Homem de Ferro, que o prendeu em uma armadura chamada de Streambionte. Essa armadura foi utilizada quando o Homem de Ferro lutou contra um dragão simbionte e utilizou o vírus Extremis, né, para coletar o DNA necessário para salvar a vida do Ed Brock, que estava em uma condição crítica nesse momento. Então é uma baita armadura também. Porém, né, a gente viu lá o Cletus tomando o controle dessa armadura e acabou inclusive quebrando os braços do Tony Stark, né, como uma retaliação. Após então alguns desentendimentos, o Cletus Kasady, junto do Streambionte, essa armadura, se separou do Carnificina até que tudo chegasse na situação atual do Carnificina com o outro hospedeiro lá em Nidavellir. E agora nós já temos também a confirmação de que esse Carnificina vai enfrentar aí o Miles Morales em um próximo quadrinho que será lançado em maio, e também terá a participação do Homem-Aranha original, o Peter Parker. Então por enquanto nos resta esperar para vermos o desenrolar dessa história e quais outros personagens irão aparecer para enfrentar essa nova ameaça que o Carnificina acabou se tornando. Isso porque agora ele é facilmente o tipo de ameaça para equipes inteiras se envolverem, cara, e não apenas para um personagem ou outro ali derrotá-lo. O cara tá com uma nova Necrosword, uma nova matadora de deuses. Se o Gorr conseguia fazer o que conseguia com aquela espada, você imagina o Carnificina. Se quer ficar por dentro de mais novidades aí do mundo dos quadrinhos, dos filmes, cara, tanto da Marvel ou DC Comics, se inscreve no canal, tem vídeos novos todos os dias. Valeu!